assim, ô, Gabriel, a última participante foi a Santina. Ela pergunta assim, mas é muito formal e tal? Eu falei, cara, aqui às vezes a gente tem que falar pra pessoa parar de se expor. É verdade. Tem muita coisa que não chega no corte final do Crosscast porque pode queimar muito a imagem da pessoa. O Fábio, principalmente. Cara, eu tive essa experiência também num podcast que eu fui gravar. A pessoa começou a falar um negócio lá meio nada a ver, aí depois a pessoa terminou e falou assim, aqui, se quiser pode cortar. Eu falei, não, já ia cortar, já não nem pedir. Mandar aqui, ó, uma coisa que eu tava pensando em comprar, só que tá muito caro, isso que me deixou muito triste. Cara, excelente, o preço um pouco salgado. Mas eu queria, cara, eu não sei se o Gabriel viu isso no chat agora que eu mandei, mas, é moletom cara, ainda, cara, esses moletons, velho, queria muito comprar um desses e dar aula de EBD com isso, velho, imagina? Será que não tem aquele estilo lá franciscano, não? Não, infelizmente não, eu já vi todos que tem nessa loja aí. Eu acho que você podia fazer esse corte franciscano, mano. O mais maneiro, o nome do moletom é Pope Francis Head Liturgical Vest. Exato, e o outro, Papa João Paulo II ali. A igreja católica fez umas paradas no passado que não dava pra perdoar. Né? Os bagulho que não dá pra entender, mano. Enfim, vamos começar lá com isso. Vamos começar, vai, a gente já tava vassourando muito aqui. Ô Fábio, mas você não tava na Europa? Por que você não pensou antes em ir nessa loja comprar? Quer dizer... Que isso é nos Estados Unidos. É, dólar. O cara tá viajando. Não, se eu visse isso na Europa, você acha que eu não tinha comprado? Vamos começar o episódio, vai. Em nome dele, Padre, dele Hijo e do Espírito Santo, seja bem-vindo ao Crosscast, seja bem-vindo ao podcast favorito teu aí da podosfera. E o princípio da sabedoria é o sincero desejo de se instruir. E o melhor estudo consiste em amá-la. Isso tá em Provérbios 4. Mentira, isso é sabedoria de Salomão 6,17. Oi. Ela não fez uma entrada, fez um discurso, aí né? já posso falar, já que você é herege, né, cara? Não, vai queimar. Vai queimar, não Calma, tem fica até o Já final. tá queimando já, né? Beleza, meu nome é Everaldo, bem conhecido como Clava ou Devassa, e seria deixados para trás uma série de livros apócrifos? Caraca, essa é um questionamento Essa válido. foi É um questionamento válido. válido. É o apócrifo que configura no cânon de muita gente. Tomara que não seja, realmente, tomara que não seja canônico, porque a direção é péssima e os efeitos especiais são horríveis. Bom, meu nome é Fábio, mais conhecido como Padre Fábio, e hoje nós estamos em 4 pessoas para representar 4 dos 7 livros que Lutero tirou da Bíblia, question mark, interrogação. Quem seria eu? Vamos fazer um teste no BuzzFeed. Que livro apócrifo sou eu? Qual que você seria? Saudações, internet, aqui é o Gabriel, e eu ainda considero o universo expandido de Star Wars canônico. Foi bom. É mais polêmico do que eu, essa é polêmica, conseguiu. É polêmico, eu fui polêmico agora, quem não aceita tá errado. Exatamente. Bom, e começando esse tema sobre apócrifos, esperando muito, basicamente a gente vai falar sobre livros apócrifos, né, que dependendo da tua, por exemplo, para nós protestantes, nós entendemos que são apócrifos e nós já vamos fazer a introdução sobre a definição da apócrifo, mas também por outras linhas cristãs a gente pode defini-lo como deuterocanônicos. Então, Fábio, já começando essa conversa sobre essa diferenciação de apócrifos e deuterocanônicos, o que você acha? Como você acha que a gente poderia estar trazendo essa introdução para o nosso ouvinte? Apócrifo em si, o significado de apócrifo é sob dúvida, né? É um livro que está sob questionamento, né? São livros que eles foram escritos com ou sem intenção de ser lidos religiosamente, e que configuram como é que eu vou dizer, uma leitura religiosa, só que não é oficialmente aceita, né? Exato, é um spin-off. Porque, por exemplo, a gente tem a Bíblia, a gente conhece os nossos livros da Bíblia protestante como inspirados por Deus, infalíveis, etc. Só que, lógico, existiram muitos outros livros que foram escritos com intuito religioso ou eram lidos com uma leitura religiosa e que a gente não aceitou, que esses livros a gente colocou sob dúvida ou rejeitou completamente, que são os rejeitados absolutamente, são os pseudepígrafos acima de tudo, né, que são livros escritos por uma pessoa que diz ser uma pessoa, só que não é, né, então, por exemplo, eu digo, uma fanfic, Exato. Eu tô contextualizando pro mundo atual, beleza? Muito obrigado, Flávio, muito obrigado. E o apócrifo é um livro que ele não é necessariamente um pseudepígrafo, ele não tem tanta rejeição quanto o pseudepígrafo, só que ele está sob dúvida, então a gente não tem ele no cânon, não considera ele inspirado
e nem inerrante, igual aos outros. Só que ao mesmo tempo a gente não tem uma rejeição completa por ele, lógico. Inclusive, a carta de Barnabé, que não foi Barnabé que escreveu, Exato. é muito boa. Pseudo Barnabé é um pseudepígrafo, só que ele não foi escrito com o intuito de ser canônico. Então a gente, por algum motivo, não considera ele como algo pseudepigráfico condenável. É só uma carta. Sim, e é interessante também que essa definição também é que o apócrifo, ele é um livro aceito por alguns também. Então, como eu tinha falado na introdução, né, para nós protestantes ele não vai entrar. Ele até inicialmente, né, naquele período pós-reforma protestante, ele nos apêndices era encontrado, tanto pelos anglicanos, pelos luteranos também, mas que posteriormente ele foi tirado. No caso Lutero, quando ele foi traduzir a Bíblia, da tradução dele, ele colocou os livros deuterocanônicos na Bíblia, mas ele não colocou no cânon, ficava no final. Até no mesmo episódio, quando ele fala que Tiago é uma carta de palha, e é um absurdo da parte dele, devemos admitir o erro dele aqui, depois ele volta atrás, mas enfim, ele queria fazer esse mesmo movimento. Não curtia Tiago, é isso mesmo? Ele não curtia Tiago, porque ele achava que Tiago ensinava a salvação pelas obras, e não é verdade. A Bíblia protestante, que é a que você tem na sua mão, você que é membro da IBB ou de outra igreja protestante, é uma Bíblia com 66 livros, que não é exatamente igual à Bíblia Católica Romana, né? A Bíblia Católica Romana tem mais livros, que são daí o que eles chamam de deuterocanônicos, né? E hoje a gente vai tratar sobre eles. Posteriormente reconhecido como canônico. Exatamente. Seria exatamente uma frase que definiria isso. Então, você vai encontrar lá na Bíblia Católica alguns livros a mais e algumas adições nos livros que você já conhece. Exatamente. Formação do cânon, então, construção, a escrita ou reconhecimento? Acho que vamos do reconhecimento. Vamos do reconhecimento. O debate sobre o cânon, na verdade, a gente geralmente começa a conversar muito sobre paz da igreja. A gente delega um pouco o fato de houve cânon sendo estabelecido e reconhecido anteriormente. Então, a história de Israel é a história da igreja. São livros que, primeiramente, eles tinham uma questão de... Os judeus, eles tinham muito cuidado com livros. Moisés, os 10 mandamentos, eles ficavam guardados dentro da própria Arca da Aliança. Nós temos os escritos de Moisés, todos os 5 livros que ele escreveu, e aí tem os livros dos profetas. Os livros dos indivíduos que se transformaram posteriormente em cânon eram por pessoas, na maioria das vezes, de uma posição eclesiástica. Ou é o profeta, ou é o sumo sacerdote que está escrevendo aquilo ali, geralmente. Tanto que até alguns livros históricos que nós temos na Bíblia foram escritos também por profetas, né, e não por pessoas civis normalmente. Esses livros, eles geralmente eram reconhecidos como especiais dentre qualquer outro tipo de literatura. Conforme vai passando, principalmente depois do exílio, né, que a comunidade judaica foi se formando, talvez um pouco mais parecido para chegar à época de Jesus, como também acontece lá na história de 1 Macabeus e 2 Macabeus, que são histórias fundamentais para a formação da mentalidade judaica na época de Jesus Cristo, e tinha já um cânon completamente fechado, etc. Houve um momento em que a comunidade judaica chegou a uma conclusão que os livros canônicos são livros canônicos. Quando Jesus Cristo vem, ele já vem com uma escritura do Antigo Testamento completamente pronta. Apesar de Tobias, Judite, Macabeus, 2 Macabeus, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico e Baruque, eles não eram tratados como cânon. E aí vem geralmente o que muitas pessoas vão dizer. Eles vão falar concílio de Jame, na verdade isso é um pouco anacrônico, porque o judeu não faz concílio, então talvez seja uma coisa errada, mas vamos usar concílio mesmo. As pessoas vão falar que, na verdade, os judeus eles definiram o cânon de Jame. Não é verdade. Os judeus, eles apenas entraram em debate para avaliar o cânon nas edições de Esther e edições de Daniel. Para quem não sabe, existem 7 livros a mais, a diferença assim, entre a evangélica e a Bíblia Católica, né? Tem 7 livros a mais a Bíblia Católica, no caso. E, além desses 7 livros a mais, existem adições em Esther, que até separei aqui. Tem um prólogo de abertura que descreve o sonho de Mordecai, que é o tio dela, né? Tem um conteúdo do decreto contra os judeus. Tem orações pela intervenção divina. O Xerxes pudesse fazer alguma coisa, né? Respeito, inclusive, pra quem não sabe, o Xerxes é o mesmo de 300, pessoal. Fica essa confidência histórica. Aí, pessoal, tem uma passagem na qual o Mordecai também interpreta o sonho dele, que é o sonho do prólogo, que ele teve o sonho, aí depois ele vai interpretar esse sonho. Enfim, do livro de Daniel,
nós temos o Salmo de Azarias, que Azarias, pra quem não sabe, é Abidinego, que a gente geralmente lembra da musiquinha da Diante do Trono. Acho que é da Diante do Trono, não era? Que tinha, Não sei. que Abidinego, os caras lá da fornalha lá. Sadraque, Mesaque, Sadraque, Mesaque e Abidinego. Sim, mas tinha uma musiquinha. Abednego e Jesus lá. Isso, Não tá me ligado? lembra a camiseta, piada do Bito. Nossa, sim. Aí tem um salmo dele, tem a história de Susana e tem aquela história famosa do Bel e o dragão, que joga uma Sim. pedra dentro do dragão explode. É. É um negócio muito estranho. Porra, eu não sei disso. Acho que é importante a gente delinear também o surgimento mesmo da ideia de um cânon, né? O cânon foi uma coisa progressiva que foi se criando, porque o Gabriel, ele tá contando sobre algumas coisas que já eram realmente literatura religiosa entre os judeus, só que a gente tem que pensar o seguinte, a igreja não, vamos dizer, a comunidade de Israel inicialmente, que não deixa de ser igreja, né? Mas vamos lá, a comunidade de Israel, ela reconhecia a autoridade de Deus normalmente através dos milagres, no começo, né? Normalmente através dos milagres que ele fez, libertando o povo ali do Egito, fazendo o mar abrir, etc. Ela reconhecia dessa forma, através dos 10 mandamentos, através da arca, etc. Então era uma coisa meio visual, meio física, era uma coisa meio imediata, vamos dizer assim. Moisés já tinha escrito os livros dele, lógico, e já existia um conceito de que existiam livros escritos por profetas que carregavam essa mensagem divina. Existia essa consciência entre os judeus. Só que a prática da leitura dos livros demorou até o tempo de Esdras para aparecer. E a gente tem que lembrar muito também que é muito complicado o povo de Israel ter formado um cânon até as profecias terem terminado através da escritura do Antigo Testamento. Existe apenas um limbo aí, né? Um tempo de 400 anos. 300 anos. 400 anos. 400. Existe de 400 anos entre Malaquias e o nascimento do Messias. Foi exatamente neste período de 400 anos em que Deus não se comunicou mais com o seu povo através daquilo que ele fazia com os profetas, daqueles milagres, daquelas coisas que ele fazia. Assim que acabou, ficou talvez um pouco mais fácil de reconhecer o cânon. Por quê? Naquele momento você não precisava de um cânon exatamente. Poxa, o profeta ia na tua casa e falava de Deus pra você. Não tinha a necessidade, digamos assim, de você ter uma certeza, vou usar aqui um pleonasmo, uma certeza infalível de uma revelação da parte de Deus, porque você simplesmente podia ouvir pregações dos profetas. Que recebiam direto de Deus. Que recebiam direto de Deus. A gente tem que lembrar aqui também que, apesar de que só alguns profetas escreveram a Bíblia, isso não significa que Deus não tenha falado pela boca de outros profetas que nunca escreveram nada. Isso é importante. Por exemplo, Natan, ele nunca escreveu nada. Quem escreveu a história, aquela história ali, não foi Natan. Entretanto, ele estava ali entregando uma revelação por parte de Deus. Nós temos sorte, aspas, né? Porque essa revelação foi registrada para nós. Mas também é muito possível que outros profetas faziam esse mesmo trabalho e a gente nunca vai saber nem o nome deles. Quando acabou esse movimento do profetismo, né? Que a gente pode chamar de Israel, lá com Malaquias acabou tudo isso, o povo de Israel sentiu mais necessidade de trabalhar para o reconhecimento e na valorização do trabalho dos profetas que só estão agora em um livro. Eles não existem mais. Então, a única forma de eu ouvir um profeta é eu lendo um livro agora. E aí, foi a forma que eles fizeram. Tanto que, quando Jesus chegou, já existiam, digamos assim, várias seitas. E quando eu digo seitas, o pessoal pode ter geralmente pensamento negativo, mas seita no sentido de classes, vamos botar assim. Denominações, vamos usar anacronismo. Que seriam os fariseus, que tinham os saduceus, que eram movimentos que tinham cada um seus objetivos. Os fariseus, eles tinham um rigor muito alto da lei. Então, por mais que a gente não goste deles hoje em dia, a gente tem que reconhecer que, digamos assim, aspas, a ordem dos fariseus também foi fundamental para a preservação do próprio cânon. Eles preservaram. Mas eles pecaram contra Deus. Sim, pecaram contra Deus, mas eles fizeram um trabalho que eles preservaram. Deus usou, como dizia Lutero, né? Uma frase polêmica, que até o diabo é o diabo de Deus, né? No sentido de que Deus, quando ele quer, ele usa até o diabo. Então, fica aí a mesma situação com os fariseus. E foi durante o período de exílio, na verdade, que o judaísmo passa a ser religião, né? Durante o período de exílio. Porque até então o judaísmo era uma coisa absolutamente local. Assim, você está na nossa região, isso aqui é judeu. Isso aqui é judeu. Tudo que acontece aqui dentro é judaísmo. E daí, quando eles se dispersam, tem a diáspora, né? Aí o judaísmo passa a realmente ser uma religião. Ela não tá mais presa a um lugar físico e a uma única etnia
guardada ali dentro daquele espaço. Ela realmente agora é uma prática religiosa que é feita dentro de vários lugares, né? E durante essa diáspora, por exemplo, alguns judeus foram para a região ali do Egito, em Alexandria, etc. E como você comentou, né? O papel agora era começar a definir quais livros são sagrados, etc, etc. E eles começaram, os judeus em cada parte que foram dispersos, os que estavam na região ali de Israel, da Palestina, tentaram definir um cânon, os de Alexandria tentaram definir qual era o cânon também, e ficaram mais de um cânon ali. Quando Jesus nasceu, existia mais de um cânon, né? Na região que Jesus vivia, o que a gente chama é que ele tinha o cânon palestino, que é o cânon que a gente tem hoje no protestantismo. Enquanto no Egito existia o cânon, que é o cânon alexandrino, que é da Septuaginta, que ele tem livros a mais, que a Igreja Católica diz que o cânon correto do Velho Testamento seria da Septuaginta, apesar de Septuaginta ter terceira e quarta Macabeus, que eles não têm, etc. Mas a gente não vai entrar nesses detalhes. E aí, no caso, né, o que geralmente o pessoal vai chamar de cânon alexandrino não é a Septuaginta. Você falou, pessoal, às vezes você pode ter visto, pessoal, quem tá ouvindo aí, que é a LXX, que é o 70 em algoritmo romano. A questão da Septuaginta é que ela não era um cânon propriamente dito. Por mais que existia um cânon dentro dela, ela não era um cânon, porque ela era mais uma coleção de livros que incluía os livros sagrados judeus e também obras também da cultura judaica também, que era Macabeus, você falou, todos os Macabeus. Inclusive lá é completo, tem todos os Macabeus. Só que ela tinha uma influência bilhões de vezes maior do que, digamos assim, aspas, o cânon palestino. Porque, trazendo para a realidade de hoje, é como você escrevesse a Septuaginta em inglês. Era o grego. E grego todo mundo fala, é a língua do império. É muito mais fácil as pessoas conhecerem a Septuaginta do que aprender hebraico. Hebraico é uma língua As citações dos apóstolos, né? Era da Septuaginta. Sim. E naquela época, hebraico era a língua de judeus. Os judeus não eram nem muito bem quistos pela sociedade romana, né? Dos cidadãos romanos. Eles eram, tipo, os problemáticos. Então, as pessoas... Por que eu vou aprender essa língua de gente problemática, nojenta? É meio racista, eles deviam dessa maneira. E aí, a Septuaginta, ela ganhava muito mais destaque e, teoricamente, ela era, pelo menos, digamos assim, no marketing, ela era mais importante. Eu acho que a gente já poderia começar com o da categoria religioso, que é Tobias, né? Tobias tem uma história até que bastante simples. Ele é quase que, sei lá, um segundo Jó. Então, cara, eu acho que o livro de Tobias, ele é interessante, apesar de ter algumas coisas estranhas, a gente pode até falar nisso, mas eu acho que ele dá um aspecto de humildade, sabe? Principalmente quando ele vai falar sobre a questão da esmola e tal. A pessoa vai ver muito problema nisso, vai falar que a salvação por obras e tal. Mas eu vejo uma questão da humildade e de um amor de uma pessoa que realmente conhece a Deus. Mas eu acho que o livro de Tobias é importante porque ele conta uma história que muitas pessoas vivem. Né, porque ele basicamente, contando a história, né, ele parece aquele típico personagem comum que vive aventuras. Tô me sendo lúdico aqui, acho que tô sendo lúdico demais. Mas enfim, eu tô tentando dar a moral da história aqui do Tobias, pessoal. Eu acho que às vezes o pessoal perde muito tempo lendo livros, tipo, isso não é necessariamente uma crítica, mas lendo livros de pessoas famosas, sabe? De pastores e tal. E eu acho que, na minha opinião, né, o livro do John Piper e qualquer livro deuterocanônico tem o mesmo nível de autoridade. Né? São pessoas que têm probabilidade de cometer alguns problemas, só que as pessoas, às vezes, elas tratam o deuterocanônico com muito preconceito. Elas acham que a cada página que eles vão abrir, as pessoas elas tendem a observar e achar que cada página que elas aprendem a heresia do século. Não é assim. Entende? Vou abrir aqui uma página aleatória de Tobias e os primeiros 5 versículos que eu ler já vão falar sobre salvação por méritos. Já vai falar sobre oração. Sobre anjo mentindo. Exato, anjo mentindo, sobre Jesus ser um ET, sei lá. O anjo, a questão do anjo, da bruxaria, né? Parece que o anjo tá fazendo magia em Tobias, é meio estranho. Ele pede fazer tipo, rituais, e aí você pega pedaços. Eu acho pesado, assim. A gente tem que delinear bem isso, né? Tem que delinear. Tem uns lados que a gente tem que filtrar, né? Mas ao mesmo tempo não é tanta coisa. A gente não tá pedindo pra você ler a Clavícula de Salomão, sabe? Um livro de bruxaria.
Tem um Tobias 4:11, né? Ele fala assim, porque a esmola livra do pecado e da morte preserva a alma de cair nas trevas. Geralmente observam isso como salvação pelas obras, mas eu não vejo dessa forma esse vídeo, né? Eu acho até que o Tobias 12:9, que ele fala um pouco mais de parece realmente a salvação por obras, mas no 4:11 não vejo assim, porque o que ele está dizendo em todo o contexto ali? Não é que a esmola necessariamente vai te livrar do pecado justificativamente, mas o ato de dar esmola, o ato de compartilhar os seus bens, é um ato de desprendimento de você mesmo, é um ato de você observar que não são os seus bens, não são as coisas que você tem que fazem você ser uma pessoa melhor. Então, o que ele diz aqui, porque a esmola livra do pecado e da morte, preserva a alma de cair nas trevas. Eu acredito nisso, sim. Eu acho que a habilidade de você, com humildade, reconhecer que você não é ninguém, preserva, sim, sua alma de cair nas trevas, entendeu? Por mais que... A coisa mais problemática pra mim é realmente a questão do anjo. O anjo eu acho meio absurdo, mas... O restante do livro, a questão da oferenda pelo pecado dos mortos também talvez um pouco pesado, mas as pessoas têm que ler de coração aberto, no sentido de não necessariamente concordar com tudo ali, mas estar observando o contexto pelo qual aquilo foi escrito e tentar pegar uma moral da história pra gente, porque é a mesma coisa que você ler um livro do John Piper, cara, nem tudo que o John Piper escreve eu concordo, entendeu? Ele pode errar em alguma coisa, é a mesma coisa, tem coisas a aprender, entendeu? E a igreja própria reconheceu isso, né? Se não tivesse nada para aprender, a igreja não iria reconhecer. E ela sempre foi clara de falar, olha, não é parte do nosso cano, mas lê sim, cara, tem uma lição maneira pra você aprender lá. Caraca, o Clava tá muito quieto nesse episódio. Cara, é que, tá ligado? Eu tô, entendeu? Aí, né? Entendi. Aí, né? Tô aí, né? Tá faltando suas piadas, Pio. Mas é que vocês não estão dando espaço pras piadas, né? Passa brava aí. Tem que fazer a deixa, né, mano? Vamos lá, Clava, manda uma piada aí. É sim. Ó, Cláudio, vou te dar uma oportunidade aqui. Vamos passar pra Judite, então. E mais uma vez dando o meu... Lança aí, Judite. O início do Fábio Porchat. Então o resumo final é o seguinte, né? A mulher viúva vai pro acampamento, entra no acampamento, seduz o comandante lá, acho que era, qual é o nome mesmo? Era um nome grego, né? Seduz o comandante fica todo seduzido lá, enche a cara, a mulher arranca a cabeça dele e volta. Show. Na verdade, o que acontece no livro de Judite é uma história humanizada do acasalamento de dois louva-a-Deus. Essa atitude dela de ir lá matar o comandante era uma vitória pro povo dela. Então é um livro que, apesar de ser romântico, ele tem esse pano de fundo cultural, né? De vingança pela vida dos meus irmãos de nação, que vocês tiraram, que vocês estão nos escravizados, tiraram nossa liberdade. Então, basicamente, é meio que isso. Vamos lá, então, livro de Macabeus, são 2 livros de Macabeus, né? Primeiro Macabeus, segundo Macabeus, né? Respectivamente, isso fica meio óbvio. O que acontece nos livros de Macabeus? Eles são os períodos da dominação grega, principalmente, né? Onde os gregos, eles chegam ali na região... Primeiro, começa o primeiro livro de Macabeus falando de Alexandre o Grande, dominando ali geral, metendo louco. Nossa, mas sem condição, o cara, pegou todas as regiões, não sei o que lá, e tem a parte que ele pega Cleópatra, e pá, todo mundo já sabe disso. Então, beleza, começa já com essa, dominação de Alexandre o Grande, não sei o que lá, e daí o que começa? Começa a descrever o ponto de vista judeu vendo isso, falando, caraca, mas isso não tem... Assim, esses caras são abusivos, eles querem impor o ponto de vista deles sobre a gente, eles não querem deixar que a gente continue praticando a lei, eles querem obrigar a gente a adorar os ídolos. E daí já começa a treta, nossa, mas começa a treta de começo, assim, do livro mesmo, assim, tipo, um monte de judeu vacilão, vou abrir mão aqui da minha religião, da doutrina dos nossos pais, da lei dos nossos pais, e seguir o que o imperador tá falando, porque eu não quero morrer, né, porque essa foi a pena colocada lá, ou tu aceita ou tu morre, não tem outra... Vingadores Ultimato, né, já começa com destruição e Hulk apanhando. Exato, começa nessa mesma pegada, né. E daí, uma metade ali dos judeus aceita, tipo, não, tudo bem, eu vou idolatrar aqui os deuses gregos e não sei o que lá. E outra metade fica tipo, não é problema meu, o problema é teu, eu não quero nem saber. Se você quer se dobrar para os deuses, você é um traidor. É muito notável dentro do primeiro livro de Macabeus, o pessoal que abandona o judaísmo para aceitar o que o imperador fala, é tratado como o ultimate vacilão, tá ligado?
E daí começam essas tretas, porque daí tinha os judeus que não queriam se submeter, e entre eles um jovem, né, que é Judas Macabeu, que aí o moleque resolve entrar na guerra mesmo e, pô, guerras extremas, assim, ele tem outros irmãos, dele morre em guerra, ó, já tô dando spoiler, tô nem aí. Isso daria um ótimo videogame. Pô, época dos Macabeus ali, Revolta dos Macabeus, dá pra fazer videogame da hora, Dá pra mano, fazer na moral. Dá pra fazer um Assassin's Creed, mano. Tem uma pegada de 300 nesse. Porque se você for ver em Macabeus e Juízes, cara. Nossa, sim. Eu acho que é mais um Dark Souls pela dificuldade. Pela dificuldade de enfrentar o Império Grego, realmente é mais Dark Souls, né? Mas pelo estilo é muito 300, porque é aquela ideia, velho. Primeiro os confrontos dele é tipo meia dúzia de maluco contra 90 bilhões de gregos, né? E daí os caras, tipo, ô Leonidas, quantos são aí, na moral? Na moral, quantas pessoas são? É contra quantos? Não, mas o cara que, tipo, começa nessa ideia, tipo, pô, a gente é muito pouco, os malucos estão com um exército enorme, como é que a gente vai enfrentar? Aí Judas fala, não, mas veja bem, Davi era um molequinho, enfrentou um Golias ali, tá ligado? Já tá ali, vocês conhecem a música do Ferrugem, que o Ferrugem fala isso, né? Quando a vida pra mim foi Golias, eu virei um Davi. Aí a inspiração dele ali é justamente falar, ó, vocês têm que acreditar e tudo mais, pega aí meia dúzia de maluco, a gente vai torar os malucos agora, né? E foi isso. Então, tipo, o primeiro Macabeus é muito bélico. É um livro muito bélico. Segunda Macabeus acontece dentro dos primeiros 7 capítulos de Primeira Macabeus, né? Então é mais curto, Segundo Macabeus. E daí, Segundo Macabeus é mais religioso. Pô, se você quer estudar mártir, né? Tipo, o conceito de mártir, morrer em nome de alguma coisa, você tem que começar pelos Macabeus. Tem que começar pelo Segundo Macabeus, que fala sobre os mártires entre os judeus que não quiseram se dobrar aos deuses gregos. Até se você pega, tem um livro muito bom, já vou recomendar aqui pro pessoal, que é o Conhecendo os Mártires da Igreja Primitiva, do Brian Litfin. Ele começa, primeiro capítulo, Segundo Macabeus. Vamos analisar primeiro os mártires de Macabeus. Então, pô, você vê, tem muita coisa válida. Não só o contexto histórico de, pô, as batalhas ali do período da dominação grega, mas também a parte de criar essa ideia heróica de um mártir em Segundo Macabeus. Você vê gente muito piedosa zelando pela lei. Claro, rola uma romantização irrealista. Tipo, já dando spoiler aqui. Segundo Macabeus, cara, tem um relato do martírio de uma mãe e de 7 filhos dela, né? E, pô, o martírio deles é bem lento. Não se duvida que aconteceu em si o martírio. Só a forma como aconteceu, alguns detalhes, é que a gente sabe que foi romantizado. Tipo, que antes de cada um deles morrer, eles fizeram um discurso enorme. Tipo, você tá nos matando hoje, o povo Dragon Ball. Totalmente Dragon Ball. Que se você for ver num contexto histórico, numa crítica da parte mais histórica da coisa, você sabe que não é real, porque não era comum. Era passar a espada ali e acabou. Exato, não era comum você dar a palavra final pro cara que tá sendo condenado. O grego não tinha essa prática. Era simples, você vacilou, putz, tua cabeça tá no chão, que louco, né? É isso. Doideira, né? Olha aqui, ó, tu consegue ver teu corpo inteiro agora, sem espelho. Exatamente isso aí. Que comentário foi esse? Cara, que doente. Os caras não entendem. Uma curiosidade aqui. O nome Judas se tornou popular por causa do Judas Macabeu. Tanto o Judas que traiu Jesus, quanto o Judas que escreveu o livro da Bíblia, que é o irmão de Jesus, creio eu. Né, agora vocês vão dizer que é primo, enfim, vou entrar nessa questão hoje. outra polêmica. O nome Judas se tornou popular por causa desse personagem, por causa dessa pessoa. Personagem, assim, tô falando que é falso, tá? Por causa desse personagem histórico, ou melhor aqui, que conseguiu reestabelecer a religião judaica em Israel. Nós só temos a estrutura do judaísmo em Israel por causa dos Macabeus. Se não fosse os Macabeus terem feito alguma coisa a respeito da sociedade de Israel, dado pela vida cultural do povo de Israel ali, reintroduzindo a religião do povo, o contexto que o Messias nasceria seria completamente diferente. Não existiriam fariseus, existiriam
nada daquilo ali que a gente viu, né? Que a gente existe no Novo Testamento, o respeito pela cultura judaica, o fato do Império Romano, que já não é mais o Império Seleucida, mas é o Império Romano na época de Jesus Cristo, os judeus gozarem da Pax Romana, que era terem seus direitos, o povo de cultuarem o que quiserem e terem seus direitos civis em cultura. E também, fundamental também para a gente poder entender, Deus, né, os outros povos, eles tinham que rezar ao imperador romano. O imperador, ele era considerado um deus, né? Ele era um ser divino. Já o povo de Israel não. Por causa de ser um povo muito resistente à idolatria e às influências de outros povos, o povo de Israel ele não precisava rezar ao imperador. Eles oravam a Deus para que Deus abençoasse o imperador. Então vamos estar finalizando. Os caras Então, são profissional, né? A gente tem que dar um jeito, Gabriel, senão isso aqui vira uma várzea. Que na real, oficialmente, isso aqui é uma várzea. Exato. Levar o Crocast a sério. Exato. Talvez, Gabriel, você esteja no primeiro programa oficialmente sério do CrossCast, ou o mais sério até agora do CrossCast. Mais sério, menos eu falo. Essa que é a verdade. É verdade. É que também você não se preparou nada, né, ô vagabundo? Vamos lá. Essa é outra verdade. Hoje em dia eu tenho desenvolvido uma visão, Gabriel, lendo mais John Nevin, né, que era colega do Philip Schaff. Eu comecei a ter um desprezo muito grande por denominacionalismo e eu já soltei algumas. Eu também. Aqui e ali. Eu já soltei umas aqui e ali no Twitter que eu já sei que daqui a 4 anos alguém vai. Olha o que ele falou. Eu vi e curti, hein? E vai ver a curtida, vai estar meu nome lá. Curtida, Dragão na Garagem. No fim das contas, eu vou ser cancelado. Se quiser botar no ar aí, pode botar. No dia que o pessoal entender que eu acho que memorialismo é pecado, tá? E aí o pessoal fala, eu acho que é. Então, assim, heresia eu acho que é exagero, mas pecado eu acho que é. E rebatizar também é pecado, tá? Rebatizar é erradão. Já pode me cancelar. Eu acho erradão. Não, que rebatizar é certo, meu irmão. Tem bagulho que não vale, filho. Tem bagulho que não vale. Tem que fazer. Não. Cala a boca. Cala a boca. Cara, já estamos cancelando aqui. Não, mas meu irmão, presta atenção aqui. Peraí, vamos lá, então. O batismo salva? O batismo salva, Clava? Não, eu vou falar do futebol. Se o cara cobra o pênalti e o goleiro se adianta, não valeu o pênalti, o cara tem que fazer. Vamos lá. Tá impedido, né? Clava. O batismo salva? Ou ele tem algum efeito espiritual sobre a pessoa de verdade? Salva. Ok, então, ok. Peguei uma garoazinha e tô batizado. É um absurdo. Pô, eu lembro no episódio de Páscoa que teve agora em abril, né? O Clava tinha feito uma pergunta e daí eu tinha explicado e daí, tipo, eu até pedi assim o Steven, falei, Steven, como é um podcast tecnicamente começou dentro da Igreja Batista do Bacaxiri, corta esse pedaço que eu vou falar agora. Eu expliquei toda a visão sobre o Ceder e o corpo de Cristo ser literal, etc. Assim, só que eu falei, corta porque Igreja Batista, tá ligado? Se isso aqui entra no corte final, amanhã a carta de excomunhão aqui na minha casa. Cara, vou te falar, a estratégia pra mudar isso aí, você tem que entender por que a pessoa discorda desse assunto, e aí você tem que ir minerando, vai minerando, e aí pelo menos lá na minha igreja tá funcionando, né? Eu com o meu pastor lá, né, memorialista, né? Aí eu vou falando com ele assim... Mano, eu não sei o que é pastor memorialista, velho. Memorialista é a pessoa que vê a ceia simplesmente como simbólica. Ela não comunica graça, Cristo não tá nos elementos de forma nenhuma. É só um símbolo, só pra se lembrar. Não é isso? Tô zoando. Não, claro. É que nem a conversão do Apocalipse com minha mãe. Tipo, a minha mãe, a visão de Deixados pra Trás é a visão canônica. Tipo, não existe outra visão. Tipo, não existe interpretação. É aquilo, entendeu? Essa é a verdade. É a versão que tá na Bíblia, pô. É igual a versão dos 10 mandamentos lá da Record, mano. O fato é que, na verdade, Deixados pra Trás Edir Macedo comprou os direitos. Deixados pra Trás é o registro gravado da visão exata que João teve. O pensamento de muita gente é exatamente ele aparece como roteirista, né? Aparece lá no crédito, roteirista. Peraí, e aquele padre que falou que voltou no tempo e viu Jesus sendo crucificado, vocês não estão ligados nesse cara? Eu vi. Não, cara. O cara tirou uma foto, ele tirou uma foto, velho. Sim, o padre disse que voltou no tempo, viu Jesus crucificado e tirou uma foto. Viu Jesus
Justificado. Posto hoje, saiu a notícia que o Vaticano aí, o Papa Francisco, está considerando remover a excomunhão de Lutero, né? Eu vi isso aí. Sério? Sim. Sério. Esse papo é louco, hein? Esse papo é doido. Rapaz, eu tô sentindo um ar de Joana Dark 2, sabe? Eu gosto dele, cara. Joana Dark condenada eu gosto na dele. Inquisição e de repente canonizada depois de morrer, tá ligado? Tipo, Eu acho apostei. ele gentil, eu acho ele educado. eu gosto. Eu amo ele, velho. Ele é muito bom. Legal. É, tipo, ele é argentino e ele não torce nem pro Boca nem pro River. Tipo, o cara é maneiro só por isso, entendeu? Eu A não frase sei. dele? E É aí? o quê? Espera um Mas pouquinho. fala aí qualquer coisa, hein? Beleza, eu vou começar então. Eu sou o dragão da garagem. Tá. Aí, Vamos lá então. eu vou ser o último. Vai, Lari. Isso. 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 Logo depois Não, de na mim. real, você Beleza. fala aí qualquer coisa e daí, se você lembrar de uma parada massa aí no meio do programa, você grava. Assim. Você grava, a gente edita e faz parecer que você falou no começo, beleza? Não, eu Risadas. já pensei já. Caraca, Beleza, então. o cara é mais rápido que eu. Eu ainda não acho pensei. que vai ser. Talvez eu acho que ninguém vai achar graça. Normalmente Não não é precisa. engraçado, a gente só faz parecer que é. Ah, as minhas são engraçadas. Ah, não, Às vezes. humilde. Vamos lá então.